Ele pensava que ninguém a notava, até que cartas misteriosas do andar de cima revelaram a verdade. Alguém estava observando, alguém que a via por completo. Em Cartas do Andar de Cima, uma bibliotecária silenciosa está prestes a conhecer o bilionário do apartamento ao lado. Antes de começarmos a história, comente abaixo de que parte do mundo você está assistindo hoje. O velho elevador do prédio de apartamentos no Brooklyn rangia e gemia enquanto descia para o saguão. Imani Clark suspirou e verificou o relógio. Já eram 23 cores, e seu turno da noite na biblioteca da faculdade estava prestes a começar. Ela teria que usar as escadas. De novo. Imani ajeitou seu simples cardigã azul e pegou sua gasta bolsa de couro. Aos 28 anos, ela já se acostumara à rotina tranquila de sua vida. Trabalhar à noite, dormir durante o dia e passar seu tempo livre lendo ou cuidando de sua pequena coleção de plantas. Não era emocionante, mas era dela. "Segura a porta, por favor." Imani gritou enquanto corria em direção à entrada do prédio, onde uma vizinha idosa estava saindo. A senhora Peterson se virou e sorriu. "Indo para o trabalho, querida?" "Sim, como sempre", respondeu Imani com um pequeno sorriso. "Tenha uma boa noite." A mulher mais velha deu um tapinha em seu braço. "Você também, docinho. Cuidado por aí." Caminhando pela rua mal iluminada, Imani não notou o carro preto estacionado do outro lado da rua, nem o homem que a observava da janela do último andar. Malcolm Renault recuou da janela de sua cobertura. Ele morava naquele prédio há quase um ano, mas poucas pessoas sabiam que o recluso bilionário estava realmente residindo ali. A maioria assumia que a cobertura era apenas uma de suas muitas propriedades vazias. Aos 30 anos, Malcolm tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E nada que realmente importasse. A empresa de tecnologia que ele fundou na faculdade agora valia bilhões, mas o sucesso só trouxera mais isolamento. As pessoas ou queriam algo dele ou ficavam intimidadas demais para se aproximar, exceto ela, a mulher com olhos gentis que morava no terceiro andar, aquela que sorriu para ele uma vez quando se cruzaram nas escadas, sem saber quem ele era. Apenas um sorriso genuíno, o tipo de sorriso que ninguém lhe dava há anos. "Senhor Renault, seu jantar está servido", anunciou sua governanta, interrompendo seus pensamentos. "Obrigado, Grace. Já vou." Sua voz era baixa, mas firme. Malcolm sentou-se à sua grande mesa de jantar, sozinho, como na maioria das noites. A cobertura era elegantemente mobiliada com arte cara e móveis modernos, mas parecia vazia. Enquanto beliscava a comida, ele pensou novamente na mulher do terceiro andar. Havia descoberto pelo diretório do prédio que seu nome era Imani Clark. Ele a vira regando plantas em sua escada de incêndio, cantarolando baixinho para si mesma quando pensava que ninguém estava olhando. Amanhã, ele decidiu. "Amanhã farei algo diferente." Quando Imani voltou de seu turno na manhã seguinte, exausta e pronta para dormir, ela quase não viu o envelope branco simples no chão, perto da porta de seu apartamento. Seu nome estava escrito nele com uma caligrafia caprichada. "O que é isso?" Ela murmurou para si mesma, pegando-o e destrancando a porta. Seu apartamento era pequeno, mas aconchegante. Estantes de livros cobriam as paredes e vasos de plantas ocupavam todos os parapeitos das janelas. Não era muito, mas parecia um lar. Imani tirou os sapatos e sentou-se em seu sofá desgastado, abrindo o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta bem dobrada, escrita em um papel de aparência cara. "Cara Imani, notei com que delicadeza você cuida de suas plantas todas as manhãs. A maneira como fala com elas, como se fossem amigas. O jeito que você sorri quando elas florescem. É uma coisa pequena, talvez, mas em um mundo onde a maioria das pessoas passa correndo pela beleza, você para nutri-la. Você é mais vista do que imagina. Um amigo." Imani leu a carta 2 vezes, depois uma terceira. Seu coração bateu um pouco mais rápido. Quem escreveria algo assim? E quem a estava observando com suas plantas? Ela deveria se sentir assustada, mas algo nas palavras parecia sincero, até mesmo terno. Ela colocou a carta na mesa de centro e ficou olhando para ela, sem saber o que pensar. "Isso é estranho, não é?"
Perguntou ela ao seu gato, Gatsby, que havia pulado para o sofá ao seu lado. O gato piscou lentamente em resposta. Naquela noite, Imani se viu examinando cada rosto em seu prédio com mais cuidado. Seria o cara quieto do apartamento 2B, a nova mulher em seu andar, o casal de idosos do andar de cima? Cada possibilidade parecia improvável. Quando ela voltou na manhã seguinte, outro envelope a aguardava. Cara Imani, hoje eu notei que você estava carregando aquela edição antiga de Seus Olhos Viam Deus. É um dos meus favoritos também. A forma como Hurston escreve sobre encontrar sua voz é poderosa. Fico me perguntando que outros livros te moldaram. Você é mais vista do que imagina. Um amigo. Imani não pôde evitar o pequeno sorriso que se formou em seus lábios. Quem era essa pessoa que notava tais detalhes sobre ela? Ela, de fato, estava carregando aquele livro, tendo acabado de pegá-lo na biblioteca para uma releitura. As cartas continuaram a aparecer a cada poucos dias. Cada uma mencionava algo pequeno sobre ela, que a maioria das pessoas nunca notaria. O lenço amarelo que ela usava quando chovia, como ela sempre deixava migalhas para os pássaros no parque do outro lado da rua. A maneira como ela ajudava silenciosamente a Sra. Peterson com suas compras. Depois de 2 semanas, Imani se viu ansiosa pelas cartas. Elas a faziam sentir algo que não sentia há muito tempo. Especial, notada, importante. Recebi outra. Ela disse à sua amiga Tasha, durante um café, uma tarde. Tasha ergueu uma sobrancelha. Tem certeza de que isso não é uma situação de perseguição? É meio assustador que alguém esteja te observando tão de perto. Eu sei que deveria parecer assim, admitiu Imani. Mas não parece. As cartas nunca são invasivas ou inadequadas. Elas são apenas gentis. Então, quem você acha que é? Perguntou Tasha, mexendo o café. Não tenho ideia. Tenho tentado descobrir. Imani suspirou. Parte de mim não quer saber. E se eu me decepcionar? Ou e se ele for lindo e totalmente afim de você? Tasha rebateu com um sorriso. Imani revirou os olhos, mas não pôde deixar de sorrir. Duvido que seja tão simples. De sua cobertura, Malcolm observava Imani sair do prédio com sua amiga. Ele sabia que era estranho escrever para ela dessa maneira, mas as abordagens normais pareciam impossíveis. Se ele se apresentasse como Malcolm Renault, ela veria o bilionário, não o homem. As manchetes, não a pessoa. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sim, ele atendeu. Senhor Renault, o conselho está solicitando sua presença na reunião de amanhã, informou sua assistente. Eles estão preocupados que sua ausência pública esteja afetando o preço das ações. Malcolm franziu a testa. Marque para as 14 horas. Estarei lá. Depois de desligar, ele voltou para sua mesa, onde uma folha de papel em branco o esperava. Ele havia passado a maior parte de sua vida se escondendo atrás de e-mails e teleconferências. Essas cartas eram as palavras mais honestas que ele havia escrito em anos. Na manhã seguinte, Imani encontrou uma nova carta. Cara Imani, ontem à noite eu a ouvi cantarolando na escada de incêndio. Era Claire de Lune, não era? A melodia ficou comigo a noite toda. A música tem uma maneira de dizer o que as palavras não conseguem. Você é mais vista do que imagina. Um amigo. Imani sentiu um frio na barriga. Desta vez, ela decidiu responder à sua maneira. Ela vestiu o suéter verde que o autor das cartas havia elogiado uma vez e deliberadamente deixou um livro. Cartas a um jovem poeta, de Rilke, visível em sua mão ao sair para o trabalho. Foi um gesto pequeno, mas pareceu o início de uma conversa. Os dias se passaram e as cartas continuaram. Imani começou a deixar pequenas respostas, usando coisas mencionadas nas cartas, lendo livros referenciados ou deixando um vaso de planta do lado de fora de sua porta com um bilhete que dizia simplesmente para um amigo que vê. Na manhã seguinte, a planta havia sumido, substituída por outra carta agradecendo. Imani se viu apaixonando-se por alguém que nunca conhecera. Alguém que a via de maneiras que ninguém mais via. Era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Acho que ela sabe que eu existo agora, Malcolm disse a seu único amigo de verdade, Daniel, pelo telefone.
Você quer dizer a mulher para quem você tem escrito cartas anônimas como um poeta vitoriano? Daniel riu. Quando você vai realmente falar com ela como uma pessoa normal? Não é tão simples, suspirou Malcolm. Assim que ela souber quem eu sou, ela vai saber que você é um ser humano de verdade, não apenas palavras no papel, interrompeu Daniel. Isso não pode continuar para sempre, Mal. Malcolm sabia que seu amigo estava certo, mas a ideia de ver a decepção nos olhos de Imani quando ela percebesse quem ele era, fazia seu estômago revirar. Numa noite chuvosa, Imani estava voltando da biblioteca quando notou uma atividade incomum ao redor de seu prédio. Várias vans de reportagem estavam estacionadas do lado de fora, e repórteres estavam sob guarda-chuvas, com as câmeras prontas. O que está acontecendo? Ela perguntou ao porteiro. Você não soube? Ele respondeu, parecendo animado. Os rumores eram verdadeiros. Malcolm Renault, sabe, o bilionário, ele tem morado na cobertura todo esse tempo. Alguém da empresa dele vazou para essa imprensa. O coração de Imani deu um salto. A cobertura? Pensei que ninguém morasse lá. Ele é muito reservado, mal o vejo, e eu trabalho aqui todos os dias. Mas ele definitivamente está lá em cima. Imani subiu no elevador atordoada. Malcolm Renault, o gênio da tecnologia cujo rosto ocasionalmente aparecia em artigos de notícias, ele esteve morando acima dela todo esse tempo. Quando chegou ao seu andar, um envelope a esperava na porta. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. Cara Imani, a esta altura, você provavelmente já ouviu. Eu queria te contar pessoalmente, mas tive medo. Medo de que, uma vez que você soubesse quem eu era, tudo mudaria, que você veria as manchetes em vez de mim. Sou eu quem tem escrito para você, e eu gostaria de finalmente conhecê-la adequadamente. Se você estiver disposta, estarei esperando no jardim da cobertura ao pôr do sol amanhã. Você é mais vista do que imagina. Malcolm. Imani encostou-se na porta, com a carta apertada contra o peito. Malcolm Renault a observara. Escrevera para ela todo esse tempo. O bilionário recluso anotara quando ninguém mais o fez. Seria tudo apenas um jogo para ele? Seria ela algum divertimento para um homem rico e entediado? Ou havia algo real naquelas cartas? Ela não sabia se devia se sentir especial ou tola ao entrar em seu apartamento, fechando a porta para o mundo exterior e para o homem que a vira o tempo todo. Uma pequena chave de prata caiu do envelope que ela ainda segurava. A chave para o jardim da cobertura. Imani olhou para ela, com o coração acelerado. Amanhã, ao pôr do sol, ela finalmente ficaria cara a cara com o homem por trás das cartas. O homem que esteve no andar de cima o tempo todo. Imani mal dormiu naquela noite. A carta de Malcolm Renault estava em sua mesa de cabeceira, e a pequena chave de prata parecia brilhar na penumbra de seu quarto. Ela pegou a chave novamente, virando-a nos dedos. Ela estava realmente considerando encontrá-lo? O que você faria, Gatsby? Perguntou ao gato, que estava enrolado aos pés de sua cama. O gato bocejou em resposta. Pela manhã, os repórteres ainda estavam acampados do lado de fora do prédio, na esperança de vislumbrar o elusivo bilionário. Imani teve que passar por eles para chegar à biblioteca para seu turno. Com licença! Você mora no prédio? Já viu Malcolm Renault? Perguntou um repórter, enfiando um microfone em seu rosto. Sem comentários, murmurou Imani, passando apressada. Parecia estranho mentir. Embora ela nunca o tivesse visto pessoalmente, na biblioteca, Imani não conseguia se concentrar. Ela guardava livros no lugar errado e se assustava sempre que alguém se aproximava do balcão. Seu colega de trabalho, James, notou sua distração. Você está bem? Parece que está a 1 milhão de quilômetros de distância hoje, disse ele, ajudando-a a organizar os livros devolvidos. Estou bem, só não dormi bem, respondeu ela, sem encará-lo. James se apoiou no balcão. Sabe, há um boato de que o famoso Malcolm Renault mora no seu prédio, é verdade? As mãos de Imani congelaram por um momento. Eu não sei. Cuido da minha vida. Bem, se você o encontrar, fale bem de mim. Tenho ótimas ideias de aplicativos. Imani conseguiu dar um sorriso fraco e voltou ao trabalho.
Conforme as horas passavam, sua mente continuava a vagar para o jardim da cobertura e o que a esperava lá. Em sua cobertura, Malcolm andava de um lado para o outro, ansioso. A notícia de sua residência se espalhou mais rápido do que ele previra. Seu telefone não parava de tocar com ligações de sua equipe de relações públicas, parceiros de negócios e membros do conselho. "Preciso de um pouco de privacidade, pelo menos por hoje", disse ele à sua assistente pelo telefone. "Sem reuniões, sem ligações, a menos que seja uma emergência. Senhor, o conselho está exigindo uma declaração sobre o vazamento e a assessoria de imprensa diz..." "Amanhã", interrompeu Malcolm com firmeza. "Eu lido com tudo amanhã." Depois de desligar, Malcolm caminhou até a janela. Ele podia ver os repórteres ainda reunidos na entrada do prédio. Não era assim que ele queria que Imani descobrisse quem ele era. As cartas deveriam ser uma ponte, uma maneira de se conectar, sem que sua riqueza e status atrapalhassem. Agora, essa ponte parecia instável, na melhor das hipóteses. Ela viria à cobertura ou o veria apenas como mais um homem rico brincando. Malcolm nunca se sentira tão nervoso em sua vida. Nem durante negociações de bilhões de dólares, nem durante entrevistas de televisão assistidas por milhões. Isso era diferente. Isso era real. Tasha ligou para Imani durante o almoço. Sua voz estava animada. "Garota, é verdade que o Malcolm Renault mora no seu prédio?" Imani suspirou. "Aparentemente." "E você nunca me contou? Isso é enorme. Ele é um dos homens mais ricos do país com menos de 40 anos. E é solteiro." "Eu não sabia até ontem", respondeu Imani honestamente. Ela hesitou e acrescentou: "Tasha, tem mais uma coisa." "O quê?" perguntou Tasha, seu interesse aguçado. "Lembra daquelas cartas que te contei? As do admirador secreto que não paravam de aparecer na minha porta?" "O que tem elas?" Imani respirou fundo. "Eram dele, de Malcolm Renault." O silêncio do outro lado da linha durou tanto que Imani pensou que a ligação havia caído. Então, a voz de Tasha voltou, alta e chocada. "Você está falando sério? O Malcolm Renault tem te escrito cartas de amor? Imani, isso é como um filme." "Não são cartas de amor", protestou Imani fracamente, embora não estivesse totalmente convencida. "E eu não sei o que fazer. Ele quer me encontrar hoje, ao pôr do sol, no jardim da cobertura." "Que você está hesitando por quê?" Tasha soou incrédula. "Porque, e se for tudo uma piada? O que um homem como ele quereria com alguém como eu?" "Imani Clark, escute-me", disse Tasha com firmeza. "Você é linda, inteligente e gentil. Qualquer homem teria sorte em ter você, bilionário ou não." Após a ligação, Imani olhou pela janela da biblioteca. O pôr do sol seria em 5 horas. Ela tinha até lá para decidir. De volta ao seu apartamento após o turno, Imani parou em frente ao seu armário, ainda indecisa. A chave da cobertura parecia pesada em seu bolso. Se ela fosse, o que vestiria? Se não fosse, se arrependeria para sempre? Ela pegou um vestido verde simples, a cor que ele mencionara uma vez em uma carta, dizendo que o lembrava de esperança. Ela o colocou na cama e recuou, insegura. "Isso é loucura", murmurou para si mesma. "Ele é bilionário, eu sou bibliotecária. Isso não acontece na vida real." Mas as cartas foram reais. As palavras tocaram algo nela que estava adormecido há anos. Uma esperança de que alguém pudesse vê-la de verdade. No último andar do prédio, Malcolm ajustava a pequena mesa que havia montado no jardim da cobertura. A noite estava quente, com uma brisa suave. O sol poente lançava um brilho dourado sobre os vasos de plantas e trepadeiras, que faziam o espaço parecer um oásis secreto acima da cidade. Ele havia preparado tudo sozinho, dispensando sua equipe habitual. Uma garrafa de vinho, 2 taças e uma refeição simples de seu restaurante local favorito. Nada muito extravagante. Ele queria que esta noite fosse sobre a conexão que eles formaram através de suas cartas, não sobre sua riqueza. Enquanto o sol começava a se pôr, Malcolm verificou o relógio. Ela viria? A incerteza era quase insuportável. Imani estava em frente ao espelho, usando esse vestido verde. Seu cabelo estava solto sobre os ombros e ela usava maquiagem mínima. Ela parecia ela mesma.
A pessoa que sempre foi. Ela pegou a última carta, lendo-a mais uma vez. Você é mais vista do que imagina. Essas palavras se tornaram uma tábua de salvação em sua existência silenciosa. Quer este encontro fosse um começo ou um fim, ela precisava conhecer a pessoa por trás delas. Respirando fundo, ela pegou a pequena chave de prata e saiu de seu apartamento. A viagem de elevador até o último andar pareceu curta e longa ao mesmo tempo. Quando as portas se abriram, Imani se viu em um corredor que nunca havia visitado antes. No final, havia uma porta marcada como acesso ao telhado. Sua mão tremeu um pouco ao inserir a chave. A porta se abriu para revelar um jardim que parecia saído de um sonho. Treliças cobertas de plantas criavam paredes de vegetação e luzes de fada piscavam entre as folhas. E ali, ao lado de uma pequena mesa, estava um homem alto, com uma camisa de botões simples e calças sociais. Malcolm Renault parecia diferente de suas fotos nas revistas de negócios. Menos polido, mais real. Seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado pela brisa, e seus olhos, olhos castanhos e quentes, a observavam com uma antecipação nervosa. Por um momento, nenhum dos dois falou. A cidade se estendia abaixo deles, banhada pelo brilho alaranjado do pôr do sol, mas eles só viam um ao outro. Você veio, Malcolm finalmente disse, sua voz mais suave do que ela imaginara. Imani assentiu, ainda parada na porta. Eu precisava saber se a pessoa nas cartas era real. E a pessoa que as recebeu, que as entendeu, ela era real também? Ele perguntou. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Imani. Acho que é isso que nós dois estamos aqui para descobrir. Malcolm gesticulou para a mesa. Você me acompanha? Prometo, sem pressão. Se em algum momento você quiser ir embora, pode ir. Imani hesitou, depois avançou para o jardim. Eu tenho perguntas. Eu ficaria desapontado se você não tivesse, ele respondeu. Enquanto ela se sentava em frente a ele, as luzes da cidade começaram a piscar abaixo deles. A distância entre eles era pequena, apenas a largura de uma mesa, mas o abismo entre seus mundos parecia enorme. Por que eu? Imani perguntou diretamente. Malcolm olhou para as mãos, depois de volta para ela. Você se lembra do dia em que sorriu para mim nas escadas, cerca de 3 meses atrás? Imani franziu a testa ligeiramente, tentando se lembrar. Eu passo por pessoas nas escadas o tempo todo. Você estava carregando uma pilha de livros. Eu estava descendo enquanto você subia. Você olhou diretamente para mim e sorriu. Não porque sabia quem eu era, mas simplesmente porque é quem você é. Gentil, presente. A voz de Malcolm era sincera. Você sabe como isso é raro no meu mundo? As pessoas ou querem algo de mim, ou ficam intimidadas demais para serem reais. Imani se lembrou. Agora. Um homem com um moletom casual, cabeça baixa até que ela passou. Ela sorriu para ele automaticamente, como fazia com a maioria dos vizinhos. Então você começou a escrever cartas. Porque eu sorri para você. Parecia simples demais. Malcolm balançou a cabeça. Eu comecei a notar você. A maneira como você canta quando rega suas plantas, como sempre deixa comida para o gato de rua atrás do prédio, os livros que você carrega. Eu vi alguém que encontra alegria nas pequenas coisas, que se importa profundamente sem se exibir. Ele fez uma pausa. Alguém real, em um mundo que muitas vezes parece falso para mim. Então você me observou, disse Imani com uma ponta de desconforto na voz. Não de uma forma assustadora, Malcolm se apressou em explicar. Apenas te notei quando nossos caminhos se cruzaram. As cartas. Eu sei que é incomum, mas eu não sabia como me aproximar sem que meu nome e tudo o que vem com ele atrapalhassem. Imani considerou suas palavras. Você poderia ter se apresentado como um vizinho. E você teria me pesquisado no Google naquela mesma noite e descoberto que eu valia bilhões. Ele respondeu com um sorriso triste. Você teria me visto apenas como um homem depois disso? Ou teria visto as manchetes? Imani não tinha uma resposta fácil para isso. A riqueza que ele representava estava tão distante de sua experiência que era difícil imaginar não ser afetada por ela. Eu não sei,
admitiu ela, honestamente. Mas mentir por omissão não é uma ótima maneira de começar, seja lá o que for isso. Malcolm assentiu, aceitando sua crítica. Você está certa. Eu só queria uma chance de te conhecer e que você me conhecesse, sem todo o barulho que cerca o meu nome. Enquanto conversavam, a tensão entre eles gradualmente diminuiu. Malcolm serviu vinho para ambos, e eles compartilharam a refeição que ele havia preparado. Ele contou a ela sobre crescer rico, mas solitário, sobre construir sua empresa de um projeto de dormitório para uma empresa global, sobre o vazio do sucesso sem conexão. Imani compartilhou histórias de sua infância em um bairro de classe média no Queens, seu amor por livros que a levou à sua carreira como bibliotecária, seu sonho de um dia escrever suas próprias histórias. As horas passaram e nenhum dos dois notou o tempo, até que uma brisa fresca da noite fez Imani tremer um pouco. Você está com frio, observou Malcolm imediatamente, levantando-se para oferecer seu casaco. Enquanto ele o colocava em volta dos ombros dela, seus olhos se encontraram. A distância entre seus mundos ainda existia, mas algo mais havia se formado, uma ponte de compreensão, de se verem como realmente eram. Obrigado por vir esta noite, disse Malcolm suavemente. Sei que foi preciso coragem. Imani olhou para ele, de repente ciente de quão perto estavam. Obrigada pelas cartas. Elas me fizeram sentir vista quando eu achava que era invisível. Por um momento, pareceu que ele poderia se inclinar para beijá-la. Em vez disso, Malcolm recuou, respeitando a novidade do que quer que estivesse crescendo entre eles. Posso te acompanhar até o seu apartamento? Ele perguntou. Imani assentiu, sentindo-se ao mesmo tempo desapontada e aliviada por sua contenção. Enquanto desciam no elevador para o andar dela, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. O mundo real estava voltando com força. Amanhã, os repórteres ainda estariam lá fora. Sua riqueza e a vida modesta dela ainda seriam fatos que eles não poderiam mudar. Na porta dela, Imani devolveu o casaco. E agora, o que acontece? Os olhos de Malcolm estavam sérios. Isso depende de você. Eu gostaria de te ver de novo, de forma apropriada desta vez. Sem mais cartas anônimas. Apenas duas pessoas se conhecendo. Duas pessoas muito diferentes, apontou Imani. Sim, ele reconheceu. Mas talvez isso não seja uma coisa ruim. Enquanto estavam ali, com os sons da cidade filtrando pela janela dela, Imani tomou uma decisão. Ela entraria nessa incerteza, nessa conexão improvável, e veria onde isso a levaria. Eu gostaria disso, disse ela finalmente. Mas desta vez, sem segredos. Malcolm sorriu, o alívio visível em seu rosto. Sem segredos, ele concordou. Quando ele se virou para ir embora, Imani o chamou. Malcolm, as cartas. Não pare de escrevê-las, mesmo que eu já saiba quem você é. Ele olhou para trás, sua expressão se suavizando. Não vou parar. Depois que ele se foi, Imani encostou-se na porta fechada, o coração acelerado. Ela acabara de concordar em sair com Malcolm Renault, o bilionário recluso que morava no andar de cima, o homem cujas palavras haviam ultrapassado suas defesas e tocado seu coração. O que ela não sabia era que, do lado de fora do prédio, um fotógrafo havia capturado Malcolm entrando mais cedo naquela noite. Pela manhã, a especulação sobre a mulher misteriosa que havia chamado a atenção do solteiro mais cobiçado de Nova York estaria se espalhando pela cidade. A conexão privada deles estava prestes a se tornar muito pública. A manchete do New York Daily Star gritava na primeira página: a mulher misteriosa do solteiro bilionário, quem capturou o coração de Malcolm Renault. Abaixo, uma foto granulada de Malcolm entrando no prédio de Imani, seu rosto parcialmente visível de perfil. Imani quase derrubou o café quando Tasha lhe enviou o link do artigo na manhã seguinte. Você viu isso? Escreveu Tasha. Eles ainda não sabem que é você, mas não vai demorar. Com as mãos trêmulas, Imani clicou no link.
O artigo estava cheio de especulações sobre a vida amorosa de Malcolm e mencionava que fontes próximas ao bilionário confirmaram que ele estava passando tempo com alguém em seu prédio. Havia até uma citação de um informante do prédio dizendo que a mulher misteriosa não era do mundo dele. Ótimo, murmurou Imani. Ela mal havia processado o encontro da noite anterior e agora a cidade inteira estava fofocando sobre eles. Seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Alô? Imani, é o Malcolm. Sua voz soava tensa. Eu acabei de ver o artigo. Sinto muito por isso. Imani afundou no sofá. Como eles souberam? Alguém deve ter avisado a imprensa. Lidei com esse tipo de coisa a minha vida toda. Mas você não. Você está bem? Eu não sei, admitiu ela. Eles ainda não sabem que sou eu, mas... mas eles podem descobrir. Ele terminou o pensamento dela. Olha, eu entendo se você quiser se afastar do que quer que seja isso entre nós. A atenção da mídia pode ser esmagadora. Uma pequena parte de Imani queria fazer exatamente isso. Recuar para sua vida tranquila e anônima. Mas uma parte mais forte se lembrou da conexão que eles formaram na cobertura. A maneira como ele a olhou, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu não vou me afastar, disse ela, com mais confiança do que sentia. Mas preciso de tempo para pensar no que isso significa. Claro, respondeu Malcolm, com alívio evidente em sua voz. Leve o tempo que precisar. Imani, verifique sua porta. Depois que desligaram, Imani abriu a porta de seu apartamento. Um pequeno envelope esperava por ela, uma carta, como antes. Dentro, uma única folha de papel com a caligrafia elegante de Malcolm. Cara Imani, ontem à noite, sob as estrelas, eu finalmente vi seu sorriso de perto. Era ainda mais bonito do que eu lembrava. Obrigado por me dar uma chance de conhecer a mulher por trás do sorriso que mudou meu mundo. Você é mais vista do que imagina. Malcolm. Apesar de tudo, Imani sentiu um calor se espalhar em seu peito. As cartas ainda tinham poder. Mesmo agora que ela sabia quem as escrevia. No trabalho, naquela noite, Imani podia sentir os olhares sobre ela. A notícia de que Malcolm Renault morava em seu prédio se espalhou rapidamente entre seus colegas de trabalho e todos pareciam curiosos para saber se ela o tinha visto. E aí, já esbarrou no bilionário famoso? Perguntou James enquanto organizavam os livros juntos. 1 ou 2 vezes, respondeu Imani vagamente, evitando seus olhos. Como ele é? Tão arrogante quanto dizem? Pressionou James. Imani franziu a testa. Ele pareceu... normal, na verdade. Antes que James pudesse fazer mais perguntas, o supervisor o chamou, deixando Imani sozinha com seus pensamentos. Ela não havia contado a ninguém sobre seu encontro com Malcolm, exceto Tasha. Parecia algo muito novo, muito frágil para compartilhar. Quando estava saindo da biblioteca após o turno, Imani avistou um carro preto elegante estacionado do outro lado da rua. A janela se abriu para revelar o rosto de Malcolm. Precisa de uma carona? Ele perguntou com um pequeno sorriso. Imani hesitou, olhando ao redor para ver se alguém estava observando. As pessoas não vão nos ver juntos? Elas verão, eventualmente, de qualquer maneira, observou Malcolm. Mas podemos ser discretos por enquanto, se você preferir. Após um momento de hesitação, Imani entrou no banco do passageiro. O interior do carro era luxuoso, mas discreto, como o próprio Malcolm. Como foi o trabalho? Ele perguntou enquanto se afastavam da calçada. A normalidade da pergunta a fez sorrir. Foi bom. As pessoas estão perguntando sobre você. As pessoas estão sempre perguntando sobre mim, respondeu Malcolm com um suspiro resignado. Um dos lados negativos do sucesso. Enquanto dirigiam, Malcolm contou a ela sobre seu dia, reuniões com investidores, ligações com sua equipe de desenvolvimento, a pressão constante de administrar uma empresa de tecnologia global. Imani ouvia, tentando imaginar uma vida tão diferente de seus dias tranquilos entre os livros. Desculpe, disse ele, finalmente. Estou te entediando com conversa de negócios. Não, disse ela, honestamente. Estou apenas tentando entender o seu mundo. Malcolm olhou para ela, sua expressão se suavizando. Meu mundo parece muito menos vazio com você nele.
Quando chegaram ao prédio, o motorista de Malcolm entrou em uma garagem privada sob a estrutura. Para evitar os fotógrafos lá na frente, explicou Malcolm. Eles subiram no elevador, em um silêncio confortável, a mão de Malcolm tocando levemente a dela. Quando chegaram ao andar dela, ele hesitou. Você gostaria de jantar amanhã, na minha casa? Eu poderia cozinhar para você. Imani ergueu uma sobrancelha. Você cozinha? Não pareça tão surpresa. Malcolm riu. Eu nem sempre fui rico. Tive que me alimentar durante a faculdade, antes que a empresa decolasse. Eu adoraria, disse Imani com um sorriso. Quando ela se virou para ir, Malcolm segurou sua mão e a puxou gentilmente de volta. Por um momento, eles ficaram próximos, seus olhos questionadores. Então, lentamente, ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave e terno, que pareceu uma promessa. Boa noite, Imani. Ele sussurrou contra seus lábios. Boa noite, respondeu ela, o coração acelerado ao sair do elevador. Na manhã seguinte, uma batida forte acordou Imani de um sono tranquilo. Quando ela abriu a porta, sua vizinha, a senhora Peterson, estava lá, com os olhos arregalados de excitação. Imani, querida, é verdade? Você está namorando o Malcolm Renault? A idosa enfiou um tabloide nas mãos de Imani. Na capa, havia uma foto de Imani e Malcolm em seu carro na noite anterior. A manchete dizia: revelada a mulher misteriosa de Renault, bilionário namora bibliotecária comum. O estômago de Imani revirou. Onde você conseguiu isso? Está em toda parte, querida. Na internet, nos programas da manhã. Todo mundo está falando sobre isso. Imani agradeceu à senhora Peterson e fechou a porta, encostando-se nela enquanto a realidade a atingia. Ela era oficialmente notícia. Sua vida privada de repente se tornou pública. Seu telefone vibrava com mensagens de amigos, familiares e até mesmo antigos colegas de classe com quem não falava há anos. Todos queriam saber sobre seu relacionamento com Malcolm. Quando ela ligou para Malcolm, ele atendeu imediatamente. Eu vi, disse ele antes que ela pudesse falar. Sinto muito, Imani. Não era isso que eu queria para você. O que fazemos agora? Ela perguntou, com a voz baixa. Primeiro, estou descendo para o seu apartamento. Devemos conversar pessoalmente. Minutos depois, Malcolm estava à sua porta, parecendo cansado e preocupado. Ele mal havia dormido, passando a maior parte da noite lidando com as consequências na imprensa e tentando rastrear o vazamento. Dentro do apartamento dela, Malcolm olhou ao redor para seus livros, plantas e móveis simples com interesse genuíno. Gatsby, o gato, aproximou-se dele cautelosamente. Depois, se esfregou em sua perna em aprovação. Pelo menos alguém não se incomoda com as manchetes, disse Malcolm com um pequeno sorriso, acariciando o gato. Imani sentou-se no sofá, o tabloide ainda em suas mãos. Não sei se consigo lidar com isso, Malcolm. Sou uma pessoa reservada. Não quero minha vida dissecada por estranhos. Malcolm sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Eu entendo. Acredite. Lido com isso a minha vida toda e ainda me incomoda. Ele fez uma pausa. A imprensa perderá o interesse eventualmente, mas, por enquanto, temos opções. Como o quê? Perguntou Imani. Poderíamos ser estratégicos, controlar a narrativa dando uma entrevista exclusiva e depois pedir privacidade. Ou poderíamos simplesmente ignorar tudo e viver nossas vidas. Ele apertou a mão dela. Ou, se isso for demais, muito rápido, poderíamos dar um passo atrás até as coisas se acalmarem. A última opção pairou no ar entre eles. Imani olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o homem ao seu lado. Um homem cujas palavras tocaram sua alma muito antes de ela conhecer seu rosto ou nome. Eu não quero dar um passo atrás, disse ela finalmente. Mas também não quero dar entrevistas. Podemos apenas tentar ser normais juntos. Apesar de tudo isso, o alívio tomou conta do rosto de Malcolm. Sim, é exatamente isso que eu quero. Naquela noite, em vez de ir para a cobertura de Malcolm como planejado, eles decidiram ficar no apartamento de Imani. Malcolm trouxe mantimentos e eles cozinharam o jantar juntos na pequena cozinha dela, rindo enquanto esbarravam um no outro no espaço limitado. Isso é mais aconchegante que o meu lugar, admitiu Malcolm enquanto comiam em sua pequena mesa.
Às vezes me sinto perdido em todo aquele espaço vazio lá em cima. Poderíamos sempre mover as plantas do seu jardim da cobertura para cá, brincou Imani. Torná-lo ainda mais aconchegante. Malcolm olhou para ela pensativo. Sabe, essa não é uma má ideia. O que? Transformar meu apartamento em uma selva? Não, Malcolm riu. Mas talvez encontrar um meio termo, um lugar que não seja nem o meu mundo, nem o seu, mas o nosso. A ideia de nosso fez o coração de Imani dar um salto. Era muito cedo para tais pensamentos, e, no entanto, ela não pôde deixar de imaginar um futuro com este homem que a via tão claramente. Mais tarde, enquanto estavam sentados em seu sofá assistindo a um filme antigo, o telefone de Malcolm não parava de vibrar. Ele o ignorou, até que se tornou impossível. Desculpe, disse ele finalmente, verificando as mensagens. Há um problema com nosso lançamento europeu que precisa da minha atenção. Imani assentiu, tentando esconder sua decepção. Eu entendo. Malcolm parecia dividido. Esta é a parte difícil. Equilibrar o que eu construí com o que eu quero construir. Com você. Nós vamos dar um jeito. Imani o tranquilizou, embora não estivesse totalmente convencida. Antes de sair, Malcolm deixou outra carta no balcão da cozinha dela. Isso estava se tornando o ritual deles, um lembrete tangível de como eles se conectaram. Depois que ele se foi, Imani abriu o envelope. Cara Imani, esta noite, em sua pequena cozinha, observando você se mover com tanta graça em um espaço que é verdadeiramente seu, eu percebi algo importante. Toda essa minha vida, estive procurando por um lugar que parecesse um lar. Não uma casa ou um apartamento, mas um sentimento de pertencimento. Esta noite, ao seu lado, eu o encontrei. Você é mais vista do que imagina. E agora, eu também sou Malcolm. As semanas seguintes trouxeram tanto alegria quanto desafios. A atenção da mídia se intensificou antes de gradualmente mudar para outras histórias. Embora fotógrafos ainda esperassem ocasionalmente do lado de fora do prédio, Malcolm e Imani criaram sua própria bolha, passando as noites no apartamento dela ou em seu jardim na cobertura, compartilhando histórias, sonhos e, cada vez mais, seus corações. Ele escrevia cartas para ela, que ela guardava em uma caixa especial ao lado de sua cama. Ela o apresentava a seus livros favoritos, marcando passagens que a lembravam dele. Mas a realidade tinha um jeito de se intrometer. O trabalho de Malcolm muitas vezes o afastava em momentos inesperados. Reuniões importantes se estendiam, viagens de negócios surgiam de repente e chamadas de crise interrompiam o tempo deles juntos. Desculpe pelo jantar, disse Malcolm uma noite, após cancelar seus planos de última hora. O escritório de Tóquio precisava de decisões imediatas sobre a fusão. Tudo bem, respondeu Imani, embora a decepção estivesse clara em sua voz. Eu entendo, seu trabalho é importante. Não mais importante que você, insistiu Malcolm. Mas, com o passar das semanas, Imani começou a se perguntar se isso era verdade. O mundo de Malcolm era tão vasto, tão exigente. Como ela, uma simples bibliotecária com uma vida tranquila, poderia realmente se encaixar nele? A questão persistia, mesmo enquanto o relacionamento deles se aprofundava. Eles estavam se apaixonando. Nenhum dos dois havia dito as palavras ainda, mas ambos sentiam isso crescendo entre eles. Estava na maneira como os olhos de Malcolm a seguiam pela sala, na maneira como a mão de Imani automaticamente procurava a dele quando caminhavam juntos. Então, veio o convite que testaria tudo o que eles estavam construindo. Minha empresa está organizando um baile de gala de caridade no próximo fim de semana, mencionou Malcolm uma noite, enquanto estavam sentados em sua escada de incêndio, observando o pôr do sol. Eu gostaria que você viesse comigo, como meu par. Imani ficou tensa. Esta seria a primeira aparição pública deles juntos, uma declaração formal ao mundo de que eram um casal. Haverá muitas pessoas lá? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Sim, admitiu Malcolm. Parceiros de negócios, celebridades, políticos e a imprensa, é claro. Eu não sei, Malcolm. Isso é muita atenção. Malcolm pegou a mão dela.
Sei que estou pedindo muito, mas estou cansado de esconder o que temos. Quero entrar naquela sala com a mulher que eu... Ele parou. Depois continuou com mais cuidado. Com a mulher que mais importa para mim. Imani olhou em seus olhos e viu a sinceridade ali. O que eu vestiria para algo assim? Malcolm sorriu, aliviado por sua aceitação implícita. O que você quiser. Você ficaria linda em qualquer coisa. Na semana anterior ao baile, a ansiedade de Imani cresceu. Ela nunca havia participado de tal evento, nunca se misturado com o tipo de pessoas que estariam lá. Apesar da empolgação de Tasha em ajudá-la a comprar um vestido, Imani não conseguia se livrar da sensação de que estaria deslocada no mundo de Malcolm. Na noite anterior ao baile, Imani estava em frente ao espelho, usando o elegante vestido azul que haviam escolhido. Era lindo, mas parecia uma fantasia, algo que a verdadeira Imani Clarke nunca usaria. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Malcolm estava lá, segurando uma pequena caixa. Sei que o baile é só amanhã, mas queria te dar isso hoje à noite, disse ele entrando. Imani abriu a caixa para encontrar um delicado pingente de prata com um pequeno amuleto de chave, uma réplica da chave da cobertura que ele lhe dera. Para te lembrar de como começamos, disse Malcolm suavemente, e que, não importa o que aconteça amanhã, o que mais importa é o que existe entre nós, não o que o mundo vê. Imani sentiu lágrimas brotarem em seus olhos enquanto ele prendia o colar em seu pescoço. O peso dele parecia certo, um símbolo tangível de sua conexão. Obrigada, ela sussurrou, virando-se para encará-lo. Malcolm, eu... Antes que ela pudesse terminar, o telefone dele tocou. A tela mostrava o nome de seu assistente. Malcolm suspirou profundamente antes de atender. É melhor que seja importante, David. Imani observou a expressão de Malcolm mudar de aborrecimento para choque. Qualquer que fosse a notícia que ele estava recebendo, não era boa. Quando isso aconteceu, quem vazou? Malcolm exigiu, sua voz tensa. Estarei aí em 20 minutos. Ele desligou, o rosto sombrio. O que há de errado? Perguntou Imani, de repente com medo. Alguém de dentro da empresa tem vendido informações para nossos concorrentes, explicou Malcolm, já se movendo em direção à porta. Protocolos de segurança críticos, detalhes de produtos futuros, anos de trabalho potencialmente comprometidos. Você sabe quem foi? A mandíbula de Malcolm se contraiu. Eu tenho minhas suspeitas. Preciso resolver isso esta noite. Claro, disse Imani, compreendendo a gravidade da situação. Vá. Na porta, Malcolm se virou. Isso não afetará amanhã. Prometo, estarei de volta a tempo para o baile. Depois que ele saiu, Imani tocou o pingente de chave em seu pescoço. Amanhã, ela entraria totalmente no mundo de Malcolm pela primeira vez. Ela só esperava não se perder nele. O que ela não sabia era que, do outro lado da cidade, uma mulher do passado de Malcolm estava planejando sua própria aparição no baile, alguém que tinha sua própria história com o bilionário e que via Imani como nada mais do que um obstáculo a ser removido. A noite do baile chegou e Imani estava em seu apartamento, pronta, mas nervosa. Seu vestido azul fluía elegantemente até o chão, e o pingente de chave de Malcolm repousava contra sua clavícula. Ela havia penteado o cabelo em um coque simples e aplicado maquiagem mínima, querendo se sentir o mais parecida possível consigo mesma. Malcolm ligara mais cedo, garantindo que havia resolvido a crise da empresa e a buscaria às 19 horas. Conforme o relógio se aproximava dessa hora, a ansiedade de Imani crescia. Em apenas algumas horas, ela estaria ao lado de um dos homens mais poderosos de Nova York, cercada por pessoas que viviam em um mundo que ela mal podia imaginar. Exatamente às 19 horas, uma batida soou na porta. Malcolm estava lá, em um smoking perfeitamente ajustado, parecendo bonito, mas cansado de sua longa noite, lidando com a falha de segurança. Você está linda, disse ele, seus olhos absorvendo cada detalhe de sua aparência. Absolutamente deslumbrante. Imani sentiu um rubor subir em suas bochechas. Você também não está nada mal. Malcolm sorriu, um pouco da tensão deixando seu rosto. Pronta para isso? Tão pronta quanto eu jamais estarei, respondeu ela, honestamente.
No carro a caminho do hotel onde o baile estava sendo realizado, Malcolm a informou sobre quem eles poderiam encontrar. Parceiros de negócios, celebridades, políticos, nomes que Imani só tinha visto em revistas. Ele apertou a mão dela para tranquilizá-la quando notou seu nervosismo crescente. Apenas seja você mesma, disse ele suavemente. É quem eu quero ao meu lado esta noite. Quando chegaram, fotógrafos se alinhavam na entrada, os flashes criando uma parede desorientadora de luz. Malcolm colocou o braço protetoramente em volta da cintura de Imani enquanto caminhavam a curta distância do carro até a porta. Malcolm, aqui! Sr. Renault, quem é sua acompanhante? Senhorita, olhe para cá. As exigências gritadas dos fotógrafos fizeram Imani se encolher, mas Malcolm a guiou com firmeza, sua mão quente e segura contra suas costas. Dentro do salão de baile, a cena era de outro mundo. Lustres de cristal lançavam um brilho dourado sobre os convidados elegantemente vestidos. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, enquanto garçons de uniformes impecáveis circulavam com champanhe e canapés. Malcolm Renault, aí está você, chamou um homem mais velho e distinto, aproximando-se deles com um sorriso largo. E quem é esta adorável jovem? Senador Collins, esta é Imani Clark. Malcolm os apresentou. Imani, o senador Collins é um de nossos mais importantes apoiadores para iniciativas de educação em tecnologia. O senador apertou a mão de Imani calorosamente. Encantado em conhecê-la, minha cara. Malcolm não traz uma acompanhante para um desses eventos há anos. Você deve ser muito especial. Antes que Imani pudesse responder, mais pessoas se aproximaram, cada uma querendo um momento da atenção de Malcolm. Ele a manteve ao seu lado, apresentando-a a todos, sua mão nunca deixando a base de suas costas, uma garantia constante neste território desconhecido. Você está indo muito bem, ele sussurrou durante um breve momento a sós. Todos te adoram. Imani tentou sorrir com confiança, mas não conseguia se livrar da sensação de ser uma estranha. As conversas ao seu redor estavam cheias de referências a lugares que ela nunca visitara, pessoas que nunca conhecera, um estilo de vida que nunca vivera. Malcolm, querido! Uma voz feminina e sedosa cortou a multidão. Há quanto tempo? Uma mulher deslumbrante em um vestido vermelho se aproximou deles, sua mão perfeitamente manicure e estendida em direção a Malcolm. Seu cabelo loiro estava penteado em um coque elegante e diamantes brilhavam em sua garganta e pulsos. O corpo de Malcolm enrijeceu ao lado de Imani. Victoria, eu não sabia que você estava na cidade. Eu não perderia seu baile de caridade, querido. É sempre o evento da temporada. O olhar da mulher se voltou para Imani, avaliando-a com olhos azuis frios. E esta deve ser a bibliotecária de quem todos estão falando. A maneira como ela disse bibliotecária fez soar como uma falha em vez de uma profissão. A mandíbula de Malcolm se contraiu. Victoria Evans, esta é Imani Clark. Victoria é filha de um de nossos primeiros investidores. Que pitoresco, disse Victoria com um sorriso fino. Sempre achei tão admirável quando homens como Malcolm se interessam em ajudar pessoas de origens mais simples. Imani sentiu a ferroada do comentário, mas manteve sua expressão neutra. Prazer em conhecê-la, Victoria. Victoria se inclinou para mais perto de Malcolm, colocando a mão em seu braço com uma facilidade familiar. Precisamos colocar o papo em dia mais tarde, Malcolm. Tenho algumas informações fascinantes sobre aquela fusão de Tóquio em que você está trabalhando. Enquanto Victoria se afastava, Imani se virou para Malcolm com um olhar questionador. Quem é ela, de verdade? Malcolm suspirou. Nós namoramos brevemente alguns anos atrás, não terminou bem. Ela parece pensar que não acabou totalmente, observou Imani. Acredite em mim, acabou, Malcolm garantiu. Mas uma sombra havia caído sobre a noite. Conforme a noite avançava, Imani se tornava cada vez mais ciente dos olhares e sussurros que os seguiam. Alguns eram meramente curiosos, mas outros, particularmente de mulheres como Victoria, eram claramente desaprovadores. Durante o jantar, Imani estava sentada entre Malcolm e um famoso jornalista de tecnologia,
que parecia mais interessado em como ela havia conquistado Malcolm do que em qualquer coisa que ela tivesse a dizer. Do outro lado de Malcolm, sentava-se Victoria, que continuava se inclinando para sussurrar em seu ouvido sobre pessoas e eventos dos quais Imani nada sabia. Você está se divertindo? Malcolm perguntou durante um breve momento em que Victoria estava ocupada com outra pessoa. É avassalador, admitiu Imani. Malcolm franziu a testa ligeiramente. Podemos sair mais cedo, se você quiser. Antes que Imani pudesse responder, o presidente do evento chamou Malcolm ao palco para fazer um discurso sobre a caridade que estavam apoiando, uma fundação que fornecia educação tecnológica para comunidades carentes. Enquanto Malcolm falava apaixonadamente sobre criar oportunidades para aqueles sem privilégios, Imani sentiu uma onda de orgulho. Este era o homem por quem ela estava se apaixonando, alguém que usava seu sucesso para ajudar os outros. Seu momento de orgulho foi interrompido por Victoria, que se sentou na cadeira vazia de Malcolm. Ele é um ótimo orador, não é? Disse Victoria, bebendo champanhe, sempre tão apaixonado por suas causas. Imani assentiu educadamente. A fundação faz um trabalho importante. Escute, querida, disse Victoria, sua voz baixando para um tom confidencial. Você parece uma boa garota, então deixe-me te dar um conselho. Homens como Malcolm, eles podem brincar de ser pessoas normais, mas não são. Eles vivem em um mundo diferente, e eventualmente eles sempre voltam para ele. Você não conhece Malcolm tão bem quanto pensa, respondeu Imani com firmeza. Victoria riu suavemente. Não conheço? Eu o conheço há anos. Compartilhamos os mesmos amigos, a mesma origem, a mesma compreensão de como este mundo funciona. Ela gesticulou ao redor do salão. Este é o habitat natural dele, não um apartamento aconchegante com plantas e livros. As palavras atingiram um ponto sensível, expressando medos que Imani tentava suprimir. Malcolm poderia realmente se contentar com sua vida simples, quando a dele era tão grandiosa. Malcolm e eu temos uma conexão que vai além de coisas superficiais, disse Imani com mais confiança do que sentia. O sorriso de Victoria era predatório. Conexões se desvanecem, querida. A realidade permanece. Você verá. Quando Malcolm voltou para a mesa, ele imediatamente sentiu o desconforto de Imani. O que ela te disse? Ele perguntou em voz baixa. Nada que importe, respondeu Imani, não querendo criar uma cena. Mas as palavras de Victoria haviam plantado sementes de dúvida que eram difíceis de ignorar. Durante o resto da noite, Imani se viu observando Malcolm neste ambiente, como ele se movia com facilidade entre os ricos e poderosos, como parecia em casa neste mundo de privilégios. Quando eles saíram, Imani estava emocionalmente exausta. No carro de volta para o prédio, Malcolm notou seu silêncio incomum. O que há de errado? Ele perguntou, pegando sua mão. E não diga nada. Eu te conheço melhor do que isso. Imani olhou pela janela para as luzes da cidade passando. O você conhece? Às vezes me pergunto se realmente nos conhecemos. Seu mundo e o meu são tão diferentes, Malcolm. Isso é sobre a Victoria. O que quer que ela tenha dito... Não é só sobre ela, interrompeu Imani. É sobre tudo isso. Esta noite me fez perceber o quão distantes nossas vidas realmente são. Você pertence àquele mundo de galas e pessoas importantes. Eu não. Malcolm se virou para encará-la completamente. Eu não pertenço lá mais do que você. Aquele mundo é parte do meu negócio, não de quem eu sou. Ele apertou a mão dela. O verdadeiro eu é aquele que te escreve cartas, aquele que se sente mais em casa na sua pequena cozinha do que em qualquer salão de baile. Imani queria acreditar nele, mas as dúvidas persistiam. Como você pode ter certeza? E se um dia você acordar e perceber que precisa de alguém que entenda essa parte da sua vida? Alguém como a Victoria. Porque eu te amo, disse Malcolm simplesmente. As palavras pairaram no ar entre eles. Foi a primeira vez que um dos dois disse isso em voz alta. Eu te amo, Imani Clark, ele repetiu. Não porque você se encaixa ou não em algum mundo artificial, mas porque quando estou com você, eu sou real. E isso é algo que procurei por toda a minha vida.
Lágrimas encheram os olhos de Imani. Eu também te amo, ela sussurrou. É por isso que tenho tanto medo de te perder. Quando chegaram ao prédio, Malcolm sugeriu que fossem para o jardim da cobertura, o lugar onde se encontraram pela primeira vez cara a cara. Sob as estrelas, cercados por plantas e luzes de fada, ele pegou as duas mãos dela nas suas. Preciso te contar uma coisa, disse ele, sério. A falha de segurança na minha empresa foi a Victoria. Imani olhou para ele, chocada. O quê? Como você sabe? Nós rastreamos o vazamento, explicou Malcolm. Ela usou códigos de acesso antigos que eu lhe dei anos atrás, quando estávamos juntos. Ela tem vendido informações para concorrentes há meses. Mas por que ela viria ao baile hoje à noite? Ela não tinha medo de que você soubesse? Malcolm balançou a cabeça. Ela não sabia que havíamos descoberto. E ela veio porque descobriu sobre você, sobre nós. Ela achou que poderia criar uma barreira entre nós, me fazer duvidar do que temos. Ela quase conseguiu, admitiu Imani. Ela me fez questionar se eu poderia realmente me encaixar na sua vida. Malcolm se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Você não foi feita para se encaixar na minha vida, Imani. Nós fomos feitos para construir uma nova vida juntos. Uma que pegue o melhor de ambos os nossos mundos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope, outra carta. Imani a abriu com os dedos trêmulos. Cara Imani, esta noite, enquanto você entra no que os outros chamam de meu mundo, quero que saiba de uma verdade que carrego no coração desde o dia em que você sorriu para mim pela primeira vez. Meu mundo era vazio antes de você. Estava cheio de coisas, mas desprovido de significado. Você trouxe cor para uma vida que era apenas em tons de cinza. Se eu pudesse te dar qualquer coisa, seria a certeza de que você está exatamente onde pertence, ao meu lado. Não porque você se encaixa em alguma noção preconcebida de quem deveria estar lá, mas porque você criou um espaço que existe apenas para nós. Você é mais vista do que imagina, e eu sou mais amado do que jamais sonhei ser possível. Seu, para sempre, Malcolm. Quando Imani levantou o olhar da carta, Malcolm estava ajoelhado diante dela, uma pequena caixa de veludo na mão. Eu planejava esperar, disse ele suavemente, dar-nos mais tempo, mas esta noite me fez perceber que o tempo não é o que importa. A certeza é. E eu nunca estive mais certo de nada na minha vida do que estou de nós. Ele abriu a caixa para revelar um anel com um diamante simples, mas elegante. Eu escolhi este porque me lembrou de você, bonita sem tentar ser, valiosa não pela aparência, mas pelo que é. O coração de Imani acelerou enquanto Malcolm continuava. Imani Clark, você me viu quando eu era invisível. Você me amou por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Você quer se casar comigo? Quer me ajudar a construir uma vida que não pertença nem ao seu mundo, nem ao meu, mas a nós? Lágrimas escorriam pelo rosto de Imani enquanto ela assentia. Sim, ela sussurrou. Sim. Malcolm deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou e a puxou para seus braços. O beijo deles foi uma promessa de compreensão, de aceitação, de um amor que começou com palavras anônimas e se transformou em algo inabalável. 6 meses depois, Imani estava na varanda de sua nova casa, um sobrado no Brooklyn que eles haviam reformado juntos. Não era tão grandioso quanto a cobertura de Malcolm, nem tão modesto quanto seu antigo apartamento, mas era perfeitamente deles. Livros cobriam as paredes, plantas prosperavam em todos os cômodos e um pequeno jardim florescia na cobertura. Malcolm se juntou a ela, envolvendo seus braços em volta de sua cintura por trás. No que você está pensando, Sra. Renault? Imani sorriu com o nome ao qual ainda estava se acostumando. Em cartas, e em como as palavras que escrevemos podem mudar nossas vidas. Na mesa de dentro, havia um livro encadernado em couro, um presente de casamento de Malcolm. Dentro estavam todas as cartas que ele havia escrito para ela, preservadas ao lado de fotografias de sua jornada juntos. A página final continha a carta mais recente, escrita no dia do casamento deles. Cara Imani, hoje
Enquanto unimos nossas vidas, lembro-me de como tudo isso começou, com palavras deixadas à sua porta, palavras que tentaram capturar o que eu vi em você, quando o resto do mundo passava sem notar. Agora, como seu marido, faço esta promessa. Eu a verei todos os dias de nossas vidas juntos. Notarei as pequenas coisas, a maneira como você sorri quando está perdida em um livro, como você canta enquanto cuida de suas plantas, a bondade que você mostra a estranhos sem pensar em retribuição. Você me ensinou que ser visto, verdadeiramente visto, é o maior presente que uma pessoa pode dar a outra. E passarei minha vida tentando retribuir esse presente a você. Você é mais vista do que imagina, mais amada do que as palavras podem expressar, e mais essencial para mim do que o próprio ar. Para sempre seu, Malcolm. Eu tenho algo para você, disse Imani, virando-se em seus braços. Ela lhe entregou um envelope, sua primeira carta para ele. Achei que era hora de eu responder. Enquanto Malcolm lia suas palavras, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. A mulher que antes fora invisível encontrara sua voz, e o homem que tinha tudo encontrara a única coisa de que realmente precisava. De seu simples sobrado, eles podiam ver tanto as estrelas acima quanto a cidade abaixo, uma vista perfeita do mundo que haviam criado juntos. Um mundo onde o amor construiu uma ponte entre duas almas que talvez nunca tivessem se conectado se não fosse por cartas do andar de cima.